Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Louvamos o teu nome, Pai. Exaltamos o Senhor, Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Fique à vontade. Glória a Jesus. Bom dia, meu amor. Bom dia. Então vamos lá. Vamos começar, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo nosso dia, por termos o privilégio de levantarmos, pela oportunidade que foi nos dada mais um dia, né? De podermos acordar, abrir os nossos olhos. Nós fomos privilegiados com a vida, com o presente. Quantos desejariam, quantos estavam desejando, né? Estar aqui onde nós estamos, ter mais um dia de vida. E nós temos que ser gratos. Amém? Pai, nós queremos agradecer por esse dia. Deus, obrigada pela saúde. Obrigada pelas nossas vidas na Tua presença. Obrigada porque nós amanhecemos, Pai. Nós acordamos. O Senhor nos deu mais um dia de vida. Obrigada pela saúde. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela chance, Pai. Obrigada por essa nova oportunidade, Deus. Obrigada porque nós podemos amanhecer com o Senhor. Obrigada porque nós escolhemos a melhor parte. Obrigada porque nós decidimos estar aqui, entregar a prioridade ao Senhor, entregar o primeiro momento do dia ao Senhor. É um prazer para nós te servir. É uma oportunidade grande poder ter esse momento de aprendizado, de crescimento. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos por todo e todas as coisas. Agora teremos a oportunidade de aprender um novo livro hoje, Pai. Fala os nossos corações, que possamos ter facilidade e entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, bom dia. Bora lá. Primeiro capítulo hoje de primeira carta de João. Como eu falei ontem, é no Novo Testamento também. E abre aí. Ó, fica depois de Hebreus, depois de Tiago, depois de Pedro. Primeira carta de João. Bom dia, Paulinha. Então, vamos lá, hein? Marca textos nas mãos, caneta nas mãos, Bíblia nas mãos. A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos.
De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. E assim termina o nosso primeiro capítulo. Pititinho, né? A gente terminou o primeiro capítulo hoje. Eu marquei várias coisinhas. Ele é pequeno, mas bastante versículo bonito, bastante versículo que saltou aos meus olhos. E vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada pela oportunidade de aprender de Ti. Obrigada, Jesus, pela facilidade que temos hoje em nossos dias de ter acesso à Tua mensagem. Como tem sido abençoado, como tem sido engrandecedor esse momento, como tem sido aproveitante, se existe essa palavra, como tem sido gostoso, Pai, aprender mais, absorver, meditar, entender. Nós queremos agradecer porque o Senhor se revela a nós à medida que vamos aprendendo, lendo, meditando, e obrigada por isso, obrigada por isso. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Forte, né, Gleice? Também achei. Eu marquei o primeiro versículo que eu achei interessante, ele começar ressaltando igual ele começou lá no Evangelho. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Falando novamente sobre o verbo, né? Outro ponto que eu também marquei, outro versículo que eu marquei, foi o 4. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Aí tem vários outros. Vou falando dos meus, vocês comentem também, tá? O 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Isso, Maíra. Marcou o versículo 5b. Deus é luz
e não há nele nenhuma escuridão. O 7, o 8, o 9, o 10, tudo, marcando tudo. Eu marquei também. O 7 eu marquei também. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Glória a Jesus por isso. Louvado seja o nosso Deus. Tem algum detalhe na Bíblia de Estudos onde ele estava quando escreveu alguma coisa no início? Não. Sim. Data e lugar. Na Bíblia de Estudos aqui, tá mostrando a data e o lugar dessa escrita, né? Sendo assim, a falta desses dados pessoais, que são característicos do gênero epistolar, que no caso vem introdução às epístolas, o presente escrito tem sido atribuído desde o princípio, assim como também 2º e 3º João, ao apóstolo João. Tradicionalmente, se admite que foi escrita em Éfeso, por volta dos anos 90. Mesmo que se entenda como um sermão ou como uma carta, o certo é que 1 João está muito próximo do Evangelho segundo João, tanto por razões de redação, como pela ternura com que também ela chega ao leitor. Por essa entonação cálida, tão claramente perceptível em expressões como filhinhos, filhinhos meus, e nas frequentes notas como vos escrevo. O propósito, o estilo do 1 João é repetitivo. Os diversos temas, logo após uma exposição inicial, reaparecem pela segunda e ainda pela terceira vez, mesmo separadamente ou entrelaçados. Essa insistência nos elementos temáticos vem lançar luz sobre algo que pertence aos próprios motivos básicos do escrito, que não são outros senão a inquietude do autor ante a presença de certos elementos estranhos que em diferentes lugares estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes. O autor não diz qual eram as doutrinas e nem quem eram os causadores da sua preocupação, mas provavelmente trata-se de alguns ensinamentos que, sob o nome genérico de gnosticismo, começavam desde então a infiltrar-se nos ciclos cristãos da Ásia Menor. Então a gente tem aqui uma confirmação na Bíblia de Estudos de que a carta de 1 João foi escrita pelo apóstolo João, pelo evangelista, o mesmo que escreveu o evangelho que nós acabamos de ler. E interessante que faz esse comentário da forma com que ele é carismático, né? Com que ele escreve, a forma carinhosa que ele trata, e a gente tem entendimento melhor para absorver e entender. Nessa versão da Bíblia de Estudos não está como carta, está como epístola. E eu queria entender, se não poderia ser classificado como sermão, discurso teológico, razão. Epístola, acho que é pelo tamanho. É pelo tamanho do livro. Não sei, um livro seria maior, né? E como ele tem poucos capítulos,
leva o nome de carta ou epístola, por ser pequeno, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Essa carta foi direcionada a outro discípulo? Eu acredito que foi direcionada à igreja. Tá escrito que ele estava em Éfeso. Aí eu não sei se ele disse para a igreja ou se foi escrita para esse discípulo. Deixa eu ver se aqui tá alguma coisa. Pera aí. Acho que no início. Eu acho que no início tem. Maíra, vamos tirar essa dúvida agora. Propósito. Será? No entanto, desde os meus tempos que eu vi. Aqui, ó. Desde os primeiros tempos do cristianismo, se tem reconhecido que este documento é, senão uma missiva pessoal propriamente dita, uma espécie de carta pastoral dirigida ao conjunto dos membros de algumas igrejas residentes em lugares próximos uns dos outros. Pequenas congregações da Ásia Menor, necessitadas de instruções e conselhos que as ajudassem a viver em plenitude o testemunho da sua fé em Jesus Cristo, que veio em carne. Viu? Interessante. Assim como no quarto evangelho, também 1 João manifesta o propósito perseguido pelo seu autor. A epístola inteira é um testemunho com respeito ao verbo da vida, uma confissão de fé escrita para que a nossa alegria seja completa, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, confirmando para nós, Maíra, é uma carta escrita para uma igreja e ajudar para uma pequena congregação da Ásia Menor que necessitava de instrução e conselho para ajudar os membros a viver a plenitude do testemunho, e o testemunho da sua fé em Cristo Jesus. E como fala, né, no lugar, ele estava em Éfeso. Não fala se a igreja é de lá, mas mostra para nós que é para uma congregação. E falando em congregação, vamos explanar isso aqui, né? Vocês provavelmente já ouviram falar, igrejas e congregações. Pelo meu entendimento, né? Desde que eu me entendo por gente, já ouvi esse termo. Congregação é uma igreja maior, é um local maior. E dessa igreja, quando sai alguns pontos menores para evangelismo em alguns bairros, essa igreja menor que vai ser criada, ela se chama congregação. E às vezes acontece de ser um lugarzinho pequeno, apenas uma portinha, um lugar bem pequenininho, que não tem como ter muitos membros, né? Muitas pessoas que ficarão ali, ela se chama ponto missionário. Então, se a gente for colocando assim, dentro da igreja podem surgir congregações, igrejinhas menores. E dentro delas também podem existir os pontos missionários. Diferente da nossa igreja, ali no Projeto Vida, que é uma igreja grande, louvado seja o Senhor por isso, ela é a sede, né? Vamos dizer assim, onde nós estamos ali em Volta Redonda, é a matriz, foi de onde surgiu a igreja Projeto Vida, comunidade Projeto Vida. E como ela está expandindo para todo quanto é canto do mundo, não apenas aqui dentro do Brasil, em cada lugar que ela existe, é uma igreja. E aí, o que faz isso ser diferente? Em Volta Redonda tem o Projeto Vida e Volta Redonda, é só ela. Não tem Projeto Vida em bairros, entendeu?
Igreja Projeto Vida Volta Redonda. Aí em outra cidade, Igreja Projeto Vida em Barra Mansa. Igreja, então assim, é uma igreja em cada cidade. Aí, por exemplo, congregações é dentro da mesma cidade ter várias delas menores, entendeu? Igual metodista. Em Barra Mansa, tem metodista praticamente em cada bairro. Metodista no São Pedro Boa Sorte, Jardim América e assim vai. E isso para outras denominações também. Então, essa é a diferença da igreja e congregação. Então, e aqui fala que essa primeira carta de João foi escrita para uma congregação para ajudar aos membros daquela congregação, repetir a palavra, ter instrução, porque precisavam de instrução e conselho. Gleice marcou 7 e marcou 9. 7, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Glória a Jesus. E o 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Glória a Jesus. Amém. Eu acho que hoje nós encerramos a nossa leitura do nosso primeiro capítulo da primeira carta de João, tendo o entendimento de que o evangelista, o apóstolo João, escreveu a carta para uma congregação, pessoas que precisavam de instrução e conselho. Vemos o carinho dele ao escrever a carta. É um apóstolo mesmo muito amoroso, né? A forma com que ele consegue expressar e transmitir, né? Carinho, amor, atenção. E novamente, no primeiro capítulo, escrito por ele, ele faz questão de lembrar sobre o Verbo vivo, que é Jesus, né? Aquele que era falado, era a palavra, já existia desde a criação do mundo. Ele era a palavra. E quando Deus fez o plano da salvação, a palavra se tornou carne e veio ao mundo e habitou entre nós. E aqui nesse capítulo também ele faz essa introdução, lembrando novamente da palavra da vida. Louvado seja o nosso Deus. E eu quero encerrar nosso estudo com o versículo 7. Vamos guardar em nossos corações. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Muitas das vezes vocês vão ouvir assim também, tá? A gente, geralmente, quando vai ler algum livro em que tem mais de um, a gente nem vai falar primeira carta ao João, a pessoa pode falar, mas é a mesma coisa que eu falar. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quando for o evangelho, a gente já vai falar João, capítulo tal, versículo tal. 1 João, 2 João, 3 João vão ser essas epístolas, essas cartas, ok? Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Que certeza maravilhosa a gente saber que no Senhor nós temos uma segunda chance. Que no Senhor nós somos limpos de qualquer pecado e acusação. Nos prostrando a Ele, nos rendendo a Ele, arrependendo do pecado. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para limpar e tirar de nós a acusação. Amém?
Louvado seja o Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês uma semana de vitória no nome santo de Jesus. Aquele que nos garante isso, nos garante que está conosco em todo o tempo. Então receba isso em seu coração. Você não está sozinho, você está com o Senhor, Ele está contigo. E no seu dia de hoje, que o Senhor possa inundar o ambiente que você estiver. Seja cheio do Espírito Santo. Que você possa andar segundo a direção do Pai no dia de hoje. Nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu comportamento. Que o Senhor possa te direcionar. Peça isso ao Pai. Esteja sensível à voz dEle, aos detalhes. E Ele vai falar contigo. Em nome de Jesus. Começamos mais um livro com muita alegria e expectativa para os próximos capítulos. E vamos juntos aprender, absorver e crescer no Senhor. Amém? Amém, Nise. Amém, Maíra. Que tenhamos uma semana cheia de bênçãos. Amém, amém, Tom. Amém, André, é isso mesmo. Vamos juntos no Senhor crescer e multiplicar, né? Fale para outros também, transmita também, convide para que possam estar aprendendo e crescendo conosco. Amém? Bom dia também, Gleice, para todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 6 horas aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.